Você já reagiu a uma palavra como se fosse uma facada? Antes de continuarmos, uma dica importante. Abra o primeiro link aqui na descrição. Esse atalho pode acelerar muito a sua recuperação. Hoje, vamos mergulhar fundo no porquê de algumas dores nunca desaparecerem e, mais importante, o que fazer para que elas não destruam seus relacionamentos. Fique comigo até o final, porque eu preparei um exercício de 3 minutos que você pode começar a praticar ainda hoje. Essas dores têm um nome: feridas invisíveis. São traumas, crenças e memórias que vivem dentro de nós e que disparam reações automáticas, quase instantâneas. Elas não aparecem na pele, não sangram para que todos vejam. Elas se manifestam de outras formas, num ciúme excessivo que sufoca, num medo paralisante de abandono, em explosões de raiva que você não consegue controlar, ou naquela sensação de se sentir completamente travado emocionalmente. E essas feridas têm uma origem. Podem ter nascido na infância, em traições passadas que nunca foram realmente curadas, ou até mesmo em padrões que se repetem na sua família há gerações. Reconhecer de onde elas vêm é o primeiro e mais poderoso passo para a cura. O problema é que quando uma dessas feridas é ativada, seu corpo e sua mente reagem muito antes da sua parte racional ter a chance de entender o que está acontecendo. A pessoa que você ama pode estar apenas cansada, quieta, mas você imediatamente interpreta isso como rejeição. O nosso cérebro é programado para nos proteger. Ele grava experiências dolorosas e cria um sistema de alarme para evitar que elas se repitam. Só que com o tempo, essa proteção vira sabotagem. Você começa a repetir comportamentos que, ironicamente, acabam confirmando exatamente aquele medo que a ferida carrega. Isso cria ciclos viciosos. Entender esse mecanismo é a chave para quebrar essas correntes. Vamos a exemplos práticos para ficar mais claro. Pense em alguém que já foi traído. Essa pessoa pode desenvolver uma hipervigilância, checando o celular do parceiro, questionando cada saída, vivendo em constante estado de alerta. Outro exemplo, alguém que sentiu abandono na infância pode hoje ter um medo terrível de intimidade. A pessoa afasta os outros antes que eles tenham a chance de ir embora. Ou imagine quem cresceu sob críticas constantes. Essa pessoa pode se tornar um adulto com uma necessidade desesperada por aprovação, fazendo de tudo para agradar, mesmo que isso anule quem ela é. Cada padrão tem seus sinais. Aprender a identificar o sinal é como acender uma luz na escuridão, separando o que é uma sombra do passado do que está realmente acontecendo agora. Tudo isso funciona dentro de um padrão que eu chamo de ciclo da reatividade. Funciona assim. Primeiro, acontece um gatilho. Pode ser uma palavra, um olhar, um silêncio. Em seguida, vem a sua reação automática, quase um reflexo. Imediatamente, sua mente cria uma interpretação negativa da situação. Essa interpretação alimenta um comportamento reativo. Você briga, se fecha, acusa. E o que acontece no final? A confirmação do seu medo original. O outro se afasta, a briga se instala e a sua ferida pensa: eu sabia. Nosso objetivo é interromper esse ciclo em 2 pontos cruciais. O primeiro é entre o gatilho e a sua reação automática. O segundo é entre a sua interpretação e o seu comportamento. Agora, vamos fazer uma autoavaliação prática e rápida. Pegue um papel ou abra as notas do seu celular. Responda a estas perguntas sem julgamento, apenas com honestidade. Primeiro, qual é a primeira lembrança emocional forte que você associa a esse padrão que se repete? Segundo, que frase interna, que voz na sua cabeça você ouve quando reage dessa forma? E terceiro, o que você sente no seu corpo no exato momento da reação? Um aperto no peito, um nó na garganta, um calor subindo. Anote tudo. Esse pequeno inventário pessoal cria uma clareza imensa. Com essa clareza, podemos usar técnicas de ressignificação. A técnica A é o registro de gatilhos. Por 2 semanas, anote tudo o que dispara suas reações. A técnica B é a rotina de pausa. Antes de responder a qualquer provocação, respire fundo. Inspire por 4 segundos, segure por 4 e expire por 8.
Faça isso antes de dizer qualquer coisa. A técnica C é a reescrita de crenças. Pegue aquela frase interna, como "ele vai me abandonar", e transforme-a conscientemente em "eu sou capaz de lidar com a perda e serei inteira de qualquer forma". E a técnica D é a comunicação em 2 etapas. Primeiro, descreva o fato objetivo, sem julgamento. Depois, fale sobre o seu sentimento. E por fim, faça um pedido concreto de mudança. A prática diária é o que realmente muda o nosso cérebro. Afirmações sozinhas não fazem milagre, mas quando estão alinhadas com ações, elas são poderosas. Por exemplo, em vez de apenas repetir "eu mereço segurança", combine isso com uma ação. Esta semana, vou estabelecer um limite claro com alguém. Outra ferramenta é a visualização. Ao acordar, por apenas 3 minutos, imagine-se tendo uma interação segura e calma, respondendo de forma equilibrada a um possível gatilho. Além disso, ferramentas como terapia breve e grupos de apoio podem potencializar enormemente seus resultados. É importante dizer, nem toda relação pode ou deve ser reconstruída. Existem 3 critérios fundamentais para saber se vale a pena tentar. Primeiro, a outra pessoa assume a responsabilidade de forma sincera pelo seu papel na dor? Segundo, existe uma disposição real e visível para a mudança de ambos os lados? E terceiro, você se sente minimamente seguro nessa relação? Se esses 3 elementos não estiverem presentes, a tentativa de reconstrução pode se transformar apenas em mais uma repetição do mesmo ciclo doloroso. Saber quando ir embora também é parte da cura. Agora, vamos ao nosso exercício guiado de 3 minutos. Onde quer que você esteja, sente-se com a coluna ereta. Feche os seus olhos. Respire fundo 4 vezes, de forma lenta e profunda. Agora, traga à sua mente, de forma suave, o último gatilho que te desestabilizou. Não precisa reviver a dor, apenas observe a memória. Note onde você sente essa memória no seu corpo. É um peso nos ombros? Um aperto no estômago? Apenas observe. E então, mentalmente, diga para si mesmo: isso é uma memória. Eu posso escolher responder de forma diferente agora. Repita isso 3 vezes. Isso é uma memória. Eu posso responder diferente. Agora, abra os olhos. Anote uma ação simples e concreta que você vai executar nas próximas 24 horas para fortalecer essa nova escolha. Resumindo o que vimos hoje: identifique a ferida, pause antes de reagir, reescreva suas crenças internas e pratique novas respostas todos os dias. Se você sente que precisa de um apoio mais estruturado e guiado, o curso completo, que está no primeiro link da descrição, oferece módulos práticos e um diário de cura para te acompanhar passo a passo. E agora, uma reflexão para você. Qual pequena ação você fará nas próximas 24 horas para interromper uma reação automática? Escreva aqui nos comentários. Compartilhar ajuda a firmar o compromisso. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Muito obrigado por assistir. Não deixe de conferir os vídeos curtos e o episódio do podcast desta semana. Todos os links estão aqui na descrição para você continuar essa jornada.